Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa da programação neurolinguística, os chamados níveis neurológicos. Basicamente, é um modelo que ajuda a gente a entender por que algumas mudanças parecem tão difíceis e, mais importante, como fazê-las acontecerem de verdade. Sabe aquela frustração de se ver preso num hábito que a gente sabe que não faz mais bem? Parece que, não importa o quanto se tente, alguma coisa sempre puxa de volta para o mesmo lugar. A grande questão é, por quê? O que está por trás disso? E a resposta, o que é mais interessante, não é simplesmente falta de força de vontade. Não mesmo. A questão é a estrutura. Os nossos comportamentos não são coisas soltas, aleatórias. Na verdade, eles são o resultado de todo um sistema. Um sistema invisível, mas muito organizado, que existe dentro de nós. E esse sistema é o que a gente chama de níveis neurológicos. É um modelo que foi desenvolvido por Robert Dilts, com base no trabalho de um antropólogo, Gregory Bateson. Para facilitar, dá para pensar nele como um mapa, sabe? Um mapa do nosso funcionamento interno. A nossa jornada aqui vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse mapa do comportamento. Depois, vamos dar uma olhada no mundo externo, para em seguida mergulhar no motor interno. Dali, a gente chega no núcleo do ser e, por fim, a gente descobre a regra de ouro da mudança. Então vamos lá, começando pelo mapa do comportamento. A ideia aqui é que esses 6 níveis funcionam como se fosse uma pirâmide, dando um guia bem claro de como as coisas funcionam por dentro. E aqui está ela, a pirâmide completa. Lá na base temos o ambiente, que é o mais concreto, o mais palpável. E lá no topo, o nível espiritual, que é o mais abstrato. O mais importante de entender é que cada degrau acima meio que organiza e controla o nível que está embaixo. Esse vai ser o nosso guia visual daqui para frente. A nossa subida começa por baixo, pelo mundo externo, pelos níveis que a gente consegue ver, ouvir, tocar, aquilo que acontece de fato fora da gente. O primeiríssimo degrau é o ambiente. Ele responde às perguntas onde e quando. É como se fosse o palco onde tudo acontece, sabe? No escritório, em casa, com a família, numa reunião específica. É o contexto externo. Logo acima do ambiente, a gente encontra o comportamento. Isso é o quê? São as ações específicas que acontecem naquele ambiente. Falar, andar, digitar, tudo aquilo que, em tese, poderia ser gravado por uma câmera. Esses 2 primeiros níveis são o nosso mundo externo, aquilo que é visível. Certo. Agora a gente faz uma transição importante. Saímos do que é visível e entramos no motor interno. Vamos começar a explorar as forças invisíveis que direcionam de verdade as nossas ações. O como e o porquê. A mudança de foco aqui é total. A gente para de olhar só para o que se faz, que é algo externo, e começa a investigar o como se faz, que é uma estratégia totalmente interna. As capacidades são o nosso como. Pensa, por exemplo, na paciência. Não dá para ver a paciência em si. O que a gente vê são os comportamentos que ela gera. A mesma capacidade de ter paciência pode ser usada para dirigir no trânsito, para cozinhar alguma coisa ou para ensinar. É um recurso interno que se aplica a várias ações. E agora chegamos num nível uau, extremamente poderoso. O nível das crenças e valores. Tem uma frase que resume bem a essência dele. Uma pessoa é o que ela acredita que é. Aquilo que se acredita ser verdade acaba moldando, de um jeito fundamental, a realidade, as capacidades e os comportamentos. O impacto disso é imenso. Uma crença funciona quase como uma permissão, sabe? Acreditar ser uma pessoa vencedora permite acessar capacidades como motivação, como confiança. Agora, do outro lado, a crença de ser uma pessoa perdedora acaba restringindo, bloqueando o acesso a esses mesmos recursos. Estamos chegando perto do topo da pirâmide. Agora, vamos explorar os níveis que são mais abstratos, mas que, ao mesmo tempo, são os mais influentes. Aqueles que definem quem somos e qual o nosso lugar no mundo. A identidade responde à pergunta quem. E não é uma coisa só, fixa. É mais como uma coleção de papéis que a gente assume. Pai ou mãe, profissional, amigo ou amiga. Cada uma dessas identidades é como se fosse uma roupa que é sustentada por um conjunto bem específico de crenças e valores. E no topo de tudo, temos o nível espiritual ou sistêmico. E aqui um ponto importante. Isso não tem a ver com religião necessariamente. Tem a ver com pertencimento. Responde à pergunta para quem mais? Ou a que sistema maior eu pertenço? É sobre a nossa conexão com a família, com a empresa, com a comunidade, com o planeta. Bom, agora que a gente já subiu todos os degraus, estamos prontos para entender a regra mais importante de todas. Essa é a chave para uma transformação que realmente funciona e que dura.
E aqui está. A regra de ouro é simples. A mudança mais eficaz sempre, sempre vem de cima para baixo. Ela começa nos níveis mais altos e vai descendo, fluindo para os níveis de baixo. É uma regra super simples, mas com consequências gigantescas. Olha só esse efeito cascata. Se uma pessoa muda alguma coisa na sua identidade, por exemplo, de alguém que tenta fazer algo para alguém que realiza, isso automaticamente já reajusta as crenças, libera novas capacidades e, como resultado, gera novos comportamentos. Uma mudança lá em cima reverbera em todo o sistema. E é por isso que tentar mudar só o comportamento lá embaixo muitas vezes não dá certo a longo prazo. É uma mudança de baixo impacto, sabe? Ela não mexe nas crenças ou na identidade que sustentam aquele comportamento antigo. A verdadeira alavancagem, o poder de mudança, está nos níveis mais altos. E assim a gente completa a nossa subida, do onde e quando lá do ambiente até o para quem mais do nível sistêmico. Cada nível responde a uma pergunta fundamental e organiza uma parte da nossa experiência, e todos eles estão interligados por essa hierarquia. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Para qualquer mudança que se deseja na vida, a pergunta mais importante talvez não seja o que fazer, e sim qual é o nível mais alto que precisa ser acessado para que essa mudança aconteça. Encontrar essa resposta? Bem, essa pode ser a verdadeira chave para a transformação.